Bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura do livro O Seu Dinheiro. Hoje vamos ler o capítulo 6, tá bom? Livrando-se das dívidas, o dia D. Temos tantas dívidas pessoais em nossa nação que as pessoas médias foi descrita como alguém rodando em uma autoestrada financiada, dirigindo um carro financiado por um banco, abastecido com cartões de crédito, indo para uma loja comprar móveis, usando um plano de prestação para colocá-los em sua casa financiada. Espero nunca mais entrar nessa, disse Alan. Eu simplesmente não sabia, lembrou Jean. Não tinha experiência. Sobre o que conversam? Répteis venenosos? Materiais radioativos? Drogas pesadas? Não, cartão de crédito. Os Hitchcockers tinham entrado em dívidas de milhares de dólares com cartões de crédito e estavam pagando uma taxa alta de juros por esse privilégio. Essa é uma situação desagradável, bem comum. A disponibilidade de crédito fácil tem gerado um crescimento fenomenal no número de clientes com cartões. As pessoas carregam milhões em cartões e a média de cartões por cliente é de mais de 5. No final da reunião inicial com a família Hitchcocker, Allen pediu minha tesoura. Queria teatralizar um tipo de cirurgia plástica, como um símbolo do voto do casal, de sair das dívidas. Ele cortou os cartões de crédito em tiras. Se ficarem firmes no compromisso, farão parte da minoria. Menos de 50% daqueles que dão o primeiro passo realmente cumprem o compromisso e tornam-se livres das dívidas. Como livrar-se das dívidas? Devido à singularidade de cada circunstância, a caminhada para sair das dívidas será unicamente sua. Os 10 passos seguintes são um guia para a sua jornada. São passos simples, mas para segui-los é necessário um trabalho árduo. O objetivo é o dia D, dia sem dívida, o dia em que você ficará totalmente livre das dívidas. Primeiro, ore. Em 2 Reis 4, do 1 ao 7, uma viúva era ameaçada de perder seus filhos para os credores e apelou para a ajuda de Eliseu. Ele instruiu a viúva a emprestar de seus vizinhos muitos jarros vazios. O Senhor multiplicou de forma surpreendente sua única posse, uma pequena porção de óleo, e como resultado todos os jarros ficaram cheios. Ela vendeu o óleo e pagou as suas dívidas para livrar os filhos. O mesmo Deus que proveu de forma sobrenatural para a viúva, está interessado que você se torne livre de sua dívida também. O primeiro passo é o mais importante. Ore, peça ajuda e a direção do Senhor em sua jornada rumo ao dia sem dívida. Ele pode agir de imediato, como no caso da viúva, ou de forma mais lenta, num período maior. Em ambos os casos, a oração é essencial. Tenho observado uma tendência. À medida em que as pessoas começam a eliminar algumas dívidas e acelerar o pagamento das outras, o Senhor abençoa a fidelidade delas. Mesmo se você puder pagar somente uma pequena quantia em adiantado para reduzir suas dívidas, por favor, faça-o. O Senhor pode multiplicar seus esforços. Segundo, estabeleça um orçamento por escrito. Em minha experiência, poucas pessoas têm feito um orçamento por escrito. Podem até ter um cuidadosamente guardado numa gaveta, mas não o têm usado.
Um orçamento escrito ajuda você a planejar para o futuro e analisar seus padrões de gastos para ver quais você poderá cortar. É um freio eficaz no impulso de gastar. Aliste o total de seus bens, tudo que possui. Faça uma lista de cada item que possui, sua casa, seu carro, mobília, etc. Avalie a lista completa para determinar se deveria vender algum deles. Ao começarmos a considerar os itens que os Hitchcockers poderiam vender, o mais óbvio era o segundo carro novo deles. Não posso viver sem meu carro, Allen. Jean protestou. Allen revelou um olhar ferido e culpado. Ele não queria privar sua esposa de nada que ela quisesse, mas ambos haviam percebido que uma ação drástica se fazia necessário. Mas ao decidir vender o carro de Allen e a coleção de armas, os Hitchcockers bloquearam o processo de endividamento e começaram a usar a quantia da prestação do carro para reduzir algumas de suas outras dívidas. Há uma lição importante naquilo que fizeram. Eles precisavam mudar a perspectiva que tinha quanto às suas posses. Como disse Georgian Fauche, sua atitude em relação às coisas determinará seu sucesso no trabalho de se livrar das dívidas. Não pense no quanto estará perdendo ou no quanto pagou pelo item que estiver vendendo. Pense no quanto estará ganhando, que poderá ser aplicado na diminuição imediata de suas dívidas. Aliste seus compromissos, tudo que você deve. Muitas pessoas, em particular, as que devem muito dinheiro, não sabem com precisão o quanto devem. No entanto, você deve alistar suas dívidas para ter uma ideia exata de sua atuação. Situação financeira. Precisa alistar também os juros que seus credores estão cobrando por cada dívida. Lista de dívida, o que se deve. Financiamento de casa. Isso aqui é um exemplo, gente, como vocês têm que fazer, tá? Vocês pegam um caderno e escrevem financiamento de casa, se você estiver devendo a casa, né, financiada. Cartões de crédito do banco, prestações, financiamento de carro, companhia de seguros, cooperativa de crédito, empréstimo de parentes, outros empréstimos pessoais, empréstimos de negócio, dívidas de médico e outras dívidas, tá? Aí vocês colocam o nome da dívida, né? Tipo, se você deve um sapato, uma parcela de carro, enfim. A quantia da dívida, pagamento mensal, todo dia que tem que ser pago, e as taxas de juros. Geralmente a taxa de juros eu acho que já vem inclusa, mas se você atrasar, você sabe, algumas dá para saber quanto que você vai pagar de juros. É mais ou menos isso, tá, gente? Aqui tem uma breve lista, ó. Tá vendo? É mais ou menos isso que eu falei para vocês, tá bom? Livrando-se das dívidas, o dia D. Ao analisar os juros em sua lista de dívidas, descobrirá que os custos de crédito variam muito. Alistar suas dívidas vai ajudá-lo a estabelecer uma prioridade na redução da dívida. Número 5. Estabeleça um programa de adiantamento de pagamento para cada credor. Mais uma vez, livre-se das dívidas. Livrar-se das dívidas pode parecer entediante, mas é absolutamente necessário seguir esses passos. Ninguém jamais conseguirá livrar-se de dívidas por acidente. Todos precisam de um programa de pagamento sistemático por escrito para alcançar os objetivos do dia D, dia sem dívidas. Um programa de adiantamento de pagamento é semelhante a credor, último Banco Nacional, pagamento mensal,
Meses restantes, saldo devedor. Aí você coloca os meses, janeiro, fevereiro, março. Aqui tem uma tabelinha, ó. Tá vendo? É mais ou menos isso aqui. Você coloca lá no seu caderno. Depois que fizer o pagamento mensais, escreva a quantia paga e compute o saldo devedor. Isso dará a você uma sensação de realização. Será possível visualizar a diminuição do saldo devedor, o que será um incentivo para persistir em seu plano. Se você está afundando nas dívidas ou devendo pagamentos atrasados, uma boa ideia seria enviar-lhes uma cópia de seu programa de pagamento. É raro um credor que não esteja de acordo com uma pessoa que faz um esforço sério para pagar suas dívidas. O credor apreciará o fato de você ter feito um programa e de desejar apresentá-lo a ele. Decida qual dívida irá liquidar em primeiro lugar. Sua decisão deve basear-se em 2 fatos: o tamanho da dívida e a taxa de juros cobrada. Gente, esse capítulo ele é muito grande, então eu acho que eu vou deixar um pouco para um outro vídeo, tá bom? Eu vou ler só o 6, então, pra gente adiantar um pouquinho, o vídeo não ficar muito extenso. Liquidação das dívidas pequenas. Concentre-se em pagar as menores primeiro. Você se sentirá encorajado à medida que elas forem sendo eliminadas, e isso irá liberar mais dinheiro para ser aplicado em outras dívidas. Após pagar a primeira, aplique essa quantia na próxima que deseja eliminar. Depois que liquidar com a segunda dívida, aplique a quantia da primeira e da segunda na eliminação da terceira, e assim por diante. Liquidação das dívidas de juros mais altos. Atente para a taxa de juros cobrada em cada dívida e tente liquidar aquelas que cobram os maiores juros antes de liquidar as que cobram juros mais baixos. Número 6. Considere um aumento do orçamento. Muitas pessoas têm empregos que simplesmente não cobrem um orçamento suficiente para suas necessidades, mesmo que gastem com sabedoria. Há 2 questões importantes com respeito a ter um aumento no orçamento. Em primeiro lugar, decida antecipadamente a terminar as dívidas com os ganhos adicionais. Nossa tendência é gastar mais do que ganhamos, tanto se ganhamos muito quanto se ganhamos pouco. Parece que os gastos sempre andam à frente dos ganhos. Em segundo lugar, ganhe uma quantia adicional, sem prejudicar seu relacionamento com o Senhor ou com sua família. Se é casado, precisará ser criativo para encontrar formas de envolver a família toda numa indústria caseira, ou de encontrar um serviço que una a família ao invés de separá-la. Jean Cocker provou ser uma pessoa muito esforçada e inovadora. Começou um mini maternal em sua casa, cuidando de 4 crianças da vizinhança. Durante o dia, enquanto os pais delas trabalhavam, os 2 filhos mais velhos da família foram encorajados também a cuidarem de crianças durante as noites e contribuíram com metade de seus ganhos para a redução das dívidas familiares. Essas são apenas algumas dentre as centenas de formas criativas para um ganho extra e para se livrar de dívidas com maior rapidez. No entanto, não importa o quanto de dinheiro adicional você ganhe, a chave está no compromisso de aplicar todos esses extras na redução da dívida e não aumentar os gastos. Pronto, agora eu vou deixar o 7 e os demais para outro vídeo, ok?